programa é Fala Meu Povo, o povo fala aqui em nosso programa. E ouviremos o povo aqui, 3 pessoas que falarão mais ou menos 3 aspectos do mesmo tema, que é o capitalismo, que é o inferno que o capitalismo gera, a desgraça em cima de desgraça que o capitalismo produz, o esmagamento da dignidade humana que o capitalismo gera, a destruição dos direitos de quem mais produz no capitalismo, que são os trabalhadores e trabalhadoras, mas também não só as vidas humanas são atingidas por essa tragédia que veio com a Revolução Industrial, depois com a Revolução Burguesa na França, com o renascentismo e tal. O capitalismo também é um agressor do meio ambiente. É um agressor da água, do ar, da quietude do planeta, das árvores, dos animais, outras vidas importantes que compõem a cadeia da vida, né? Aqui no planeta. O capitalismo não está nem aí. Destrói tudo que pode, desde que chegue no que mais lhe interessa, que é no lucro. O que move a máquina capitalista a moer vidas, a esmagar ossos, arrancar o mínimo que o trabalhador tem é o lucro. Tudo que o capitalismo quer é lucro. Tudo que os capitalistas buscam é lucro. Em todas as áreas. Todas. Na área da produção de alimentos, vocês que falam aqui, meu povo, vocês imaginam que algum capitalista, proprietário de terras, máquinas, de trabalhadores e trabalhadoras, objetiva produzir nas lavouras, nos cerrados, nos sertões, nos campos, alimentos? Os capitalistas pensam em alimentar o povo. Não, eles produzem para lucrar, para comercializar, para vender, para se enriquecer. Na área da saúde, é possível imaginar que alguma indústria de remédios faz descobertas interessada na saúde, em cura das pessoas? É claro que não. Por isso, esta rede de ligação entre a indústria farmacêutica, os que produzem remédios, com o comércio farmacêutico que se junta aos industriários, os proprietários das indústrias, para lucrar. E daí se junta com as clínicas médicas, com os hospitais, com os próprios médicos. Vocês acham que fazem alguma coisa pensando no nosso bem, na nossa cura? Não, não fazem. Tanto que selecionam as doenças que acham que dizem sobre isso, que querem curar para mais tarde. Enquanto isso, morrem pessoas, como o câncer, por exemplo. Há informes de que a cura do câncer já foi descoberta há muito tempo, mas ainda não é lucrativo dizer que o câncer tem cura e produzir remédios para o câncer. Então, elas até selecionam as doenças que querem enfrentar, para as quais jogam drogas no mercado para paliativos, não para curar. Porque capitalista não tem interesse em cura das pessoas. E assim vai.
A produção de um ônibus, por exemplo, de ônibus, não de uma cadeia de ônibus. Vocês acham que os capitalistas da indústria de ônibus se preocupam no conforto dos trabalhadores e trabalhadoras que usam o transporte coletivo? Não! Produzem e até se atualizam tecnologicamente. Os ônibus que nós usamos hoje, mais novos, evidentemente se diferenciam muito dos ônibus mais antigos, aqueles carroções que nós usávamos. Mas não é para o nosso conforto. É para vender melhor, para vender mais, é para lucro. E assim por diante, qualquer área que se pegar dentro do regime capitalista, nós haveremos de perceber que tudo que os capitalistas querem, por exemplo, na minha área, a área da educação, que trabalho há muito tempo na área privada, como empregado, como trabalhador, eu não vejo proprietário de faculdade, de escola, de ensino médio, seja lá o que for, interessado prioritariamente na educação, interessado prioritariamente nos alunos, nas alunas e na qualidade de vida de seus trabalhadores, que são seus professores, suas professoras e todo o pessoal do corpo escolar. Não, tudo é em função de lucro. Uns mais e outros menos. Uns demonstram mais e outros demonstram menos. Mas todos os proprietários, todas as proprietárias buscam lucro. Tão somente o lucro. E aí demitem quem serve menos. Admitem quem acham que serve mais. Ficam de mal com quem não gostam, porque não fez o que os donos queriam. Não gostam de greve, não gostam de pressão, não gostam de crítica, não gostam de negociação, não gostam de direitos, não gostam de sindicato, porque isto atropela os seus lucros. Então, o capitalismo busca prioritariamente os lucros. Não sou somente eu que digo. Um convertido que vem do mercado financeiro, do sistema financeiro, da bolsa de valores, da Bovespa, dos bancos, que é o economista com doutorado em economia, Eduardo Moreira, diz exatamente isso. Só que ele também diz que é preciso avançar dentro do regime capitalista, já que não é possível o socialismo agora. Se o capitalismo é o regime dos que vençam no campo do egoísmo, do individualismo, o socialismo é o regime coletivo, dos que vencem coletivamente, dos que tomam coletivamente o Estado por interesse coletivo da classe trabalhadora. Como não é possível isso ainda, ele sugere algumas medidas para frear esta fome criminosa dos capitalistas com relação ao lucro. E por falar nisso, antes de ouvirmos rapidamente Eduardo Moreira, que já esteve comigo aqui, já conversou comigo aqui no canal, ele vem conversando com muitas pessoas do campo esquerda, com os progressistas, e ele vem evoluindo, ele escreve, ele dá aulas sobre a sua própria experiência de alguém que se liberta, de alguém que se afirma com uma visão socialista. Eu sugiro que vocês não se esqueçam de ver o programa de ontem, conversa.com, em que eu já falo sobre isso, denunciando esta miopia violenta e estúpida da burguesia brasileira, notadamente da mídia, dos meios de comunicação, para chocar golpe, já chocando golpe contra o presidente Lula. Vejam o vídeo de ontem, o programa de ontem, conversa.com. Ouçamos e vejamos o companheiro, o amigo, Dr. Eduardo Moreira.
No sistema capitalista só existe um objetivo, de todas as empresas: lucro. Ponto. Acabou. Ah, não, mas não tem não mais. Não tem. É mentira. Ah, mas eu li lá, entrei no site, está escrito valores, contribuir para... Mentira. Ah, Eduardo, você está sendo muito radical. Estou sendo muito radical. Por que eu estou dizendo isso? Tem um motivo para eu dizer isso. Porque a hora que a gente aceitar isso e deixar de acreditar que o cara está preocupado com o bem-estar, com que as pessoas tenham um melhor serviço, com que a qualidade de vida chegue para todo mundo, a hora que a gente para de acreditar nisso e a gente sabe que o único objetivo é o lucro, a gente começa a colocar limite. A gente começa a colocar coisas que têm que ser respeitadas, porque a gente para de ter a esperança de que a boa vontade dessas pessoas vai fazer isso, porque não vai. Então tem que colocar limites, fronteiras, porque se não colocar, sempre vai ser pior do que era antes. Sempre o objetivo é ganhar mais lucro do que era antes. Beleza, a gente não vai viver num socialismo, eu adoraria, mas parece que não vai conseguir tão cedo. Então, já que vai demorar para viver no socialismo, a gente entende de verdade, sem se enganar, o que é o capitalismo. Um objetivo só: juntar mais. Já que é só esse o objetivo, deixa eu colocar limite para proteger o meio ambiente, para proteger a vida das pessoas, para garantir que não vão tirar tudo desse cara que já não tem quase nada, e aí a coisa começa a ficar minimamente digna para as pessoas. No próximo vídeo nós teremos a alegria de ouvir, de ver aqui um jovem influenciador que mostra outro aspecto desta loucura do capitalismo em busca de lucro, que é a farsa, que é a desonestidade. Os capitalistas têm que ser necessariamente desonestos. Atuem eles onde agirem, como por exemplo no parlamento. Ele se refere ao caso aqui do vereador negro que nega sua negritude, nega suas raízes, que nega que houve escravidão no Brasil, que haja racismo estrutural no Brasil. Ele mostra que esse rapaz, vereador em São Paulo, esse rapaz disse que o professor Fernando Haddad, que já foi prefeito de São Paulo, que foi antes ministro da Educação, que é uma pessoa que tem um conhecimento enorme, tanto teórico, com doutorado, como professor da USP, tem experiência no campo administrativo, como um ser de liderança política para exercer competentemente o Ministério da Economia. O jovem que falará agora, que nós ouviremos, desmascara esta direita fascista, esta direita mentirosa, essa direita mascarada, essa direita que tem que sempre girar em torno da farsa para favorecer os interesses dos que exploram, dos que amontoam lucros sobre lucros, ainda que isso custe mentiras, ainda que isso custe a... Foi só o Lula anunciar o Fernando Haddad como ministro da Economia para começar o chororô dos liberais e as previsões catastróficas. Mas ninguém foi tão mau caráter quanto o vereador Fernando Holliday, que publicou assim no Twitter: o ministro da Economia não estudou economia. Essa gente é muito cínica, né? Porque todo mundo sabe que o Haddad simplesmente tem um mestrado em economia pela USP. Algumas curiosidades sobre o Haddad. Ele é um dos criadores da tabela FIPE, que hoje todo mundo usa para comprar e vender carros usados. Ele também ajudou a elaborar a Lei de Parcerias Público-Privadas. Ou seja, a verdade é que o Haddad sabe muito de economia, mas ele nem precisaria ser economista, já que o cargo de ministro é político. O que ele precisa é ser um bom gestor, e isso ele já provou nos mais de 6 anos como ministro da Educação e nos 4 anos como prefeito de São Paulo. Acontece que a Faria Lima não quer o Haddad como ministro da Economia porque sabe que com ele a prioridade vai ser o povo e não os bancos, mas foi exatamente para isso que a gente elegeu o Lula. E finalmente nós veremos e ouviremos a bela jovem, a bonita Patrícia Migues do TikTok denunciar esta outra faceta do capitalismo, que é sustentar os seus monstros, os seus ladrões preferidos,
seus corruptos do coração na ocupação do governo para roubar. Ela mostra um pouco do muito que Jair Bolsonaro, seus comparsas no governo, a sua família, a sua máfia roubaram do povo brasileiro. E ela mostra isso com provas levantadas pela equipe de transição do presidente Lula. Os buracos que Jair Bolsonaro abriu na economia brasileira, roubando de todas as áreas para satisfazer a mentira, a farsa das pesquisas de opinião e os sites e canais fascistas que, durante o governo dele, se alastraram em mentir, enganar, engambelar a opinião pública. Gente que esta, que na minha opinião deveria ser também investigada, presa, punida, e os seus bens todos tirados como pagamento dos prejuízos que causaram, os danos políticos e éticos que causaram no povo brasileiro. Ouçamos a linda Patrícia Migues demonstrando competentemente, de forma plástica, o que ocorre neste desgoverno trágico. Tá, mas vocês estão sabendo da roubalheira que aconteceu no governo Bolsonaro e a equipe de transição do Lula tá começando a achar? Foi só em algumas semanas de transição. Vocês imaginam o que não vai aparecer quando não caírem esses sigilos de 100 anos? Isso aqui foram os gastos feitos pela SECOM, que é o órgão de comunicação do governo, apenas entre os anos 2020 a 2022. Essa foto aqui foi uma foto postada pela equipe de transição do Lula, que eles estão lá fazendo a transição, e é um slide que foi apresentado pela própria SECOM, tá? São dados da própria SECOM, eles mesmos admitiram isso aqui. Esse valor aqui, de 1,7 bi, foi o valor gasto durante esse período, mas eu vou dar um zoom em algumas partes aqui para vocês verem alguns absurdos. Vamos lá. 13 milhões foram pagos em pesquisa de opinião, sendo que a maior parte para Paraná Pesquisas, que é aquele instituto de pesquisa lá que sempre coloca a direita super na frente, né? Isso aqui, comunicação e publicidade, né? Mais de R$500 bilhão foi pago para essas agências aqui. Vocês sabem o que é isso? Esse dinheiro é o dinheiro que é pago para os influencers da extrema direita, que agora estão desesperados, né? Falando que urna foi fraudada, que não sei o quê. Por quê? Porque vai secar a tetinha deles. Ou vocês acham que essa galera tá aí falando esse monte de abobrinha na internet de graça? Não, minha gente, tá entrando grana e essa grana daí vai secar, por isso que essa galerinha aí tá desesperada, né? Podem ter certeza que uma boa parte dessa grana foi pra alguns arrobinhas aqui que vocês conhecem aqui no TikTok. Mas nós ainda temos isso aqui, que foram os gastos com o 7 de setembro, tá? E aí vocês olhem os nomes das empresas e atentem para empresa de filmagem, que na verdade filmaram tudo aquilo lá pro Bolsonaro usar na campanha dele, né? Resumindo, a gente que pagou. E ainda tem Rei das Bandeiras, porque eles gastaram toda essa grana, que deu, sei lá, não sei quantos milhões, em bandeirinha do Brasil, pra aquele povo fazer aquela cena lá, né, do 7 de setembro, aquela coisa ridícula de imbrochável, Então, a gente que pagou. Isso, né? A extrema-direita é isso, defendendo roubalheira e ainda acusando a gente de esquerda de fazer isso. Parabéns! Então, fala, meu povo, fala aí nos likes, porque isso dinamiza o nosso canal. Gostaria de fazer uma campanha para chegarmos ao ponto de termos o direito de criar aqui uma comunidade no canal, comunidade do canal Cartas Proféticas. Então ajudem, por favor. Deem likes à vontade, tacam o dedo e deem muitos likes.
Comentem, por favor, aqui também. Inscrevam-se no canal, chamem as pessoas das relações, dos contatos de vocês para se inscreverem no canal. É fundamental, é importante, nós temos que nos apoiar uns aos outros. Seja onde for que hajamos em favor da vida, em favor do nosso povo, em favor da justiça econômica, da justiça social, como é o nosso caso aqui no canal. E compartilhe os nossos vídeos, por favor. Mas sempre ao compartilhar, mantenham o meu nome aqui, para as pessoas saberem de que se trata. Às vezes eu quero compartilhar vídeos lindos, comentá-los aqui no canal, muitas vezes fica difícil porque não se sabe o nome da pessoa, como é o caso do segundo vídeo de hoje, que não aparece o nome da pessoa ali, e é importante que isso ocorra para a gente também divulgar as pessoas que trabalham, para a gente também, respeito às fontes que produzem tantas coisas boas para educar a nossa opinião pública, é digno de que façamos isso uns com os outros, umas com as outras. Então, até mais hoje ou amanhã, no próximo encontro, que será na reflexão do Evangelho, no último domingo do Advento. Abraços proféticos e revolucionários.